Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de hoje à noite. Quero dar as boas-vindas a todos que comparecem no culto de hoje. Também as pessoas que no momento estão assistindo à filmagem, à gravação desse culto, a palavra bíblica, João capítulo 3, versículo 16. Então, para esse segundo final de semana da Quaresma, João 3,16, onde a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a você e a mim de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que recebamos a salvação aqui e agora nesta vida e a participação na vida eterna no futuro. Esta palavra bíblica, quero saudar a todos vocês que comparecem no culto desta noite e que o Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento desta celebração de culto. Amém. Convido para cantarmos de louvor a Deus o hino de número 8. Hino de número 8. Vocês acertaram no hino, grandioso és tu. Esse é mais para frente, 6, 2, 3. Grandioso és tu. Isso. Senhor meu Deus, quanto é maravilhoso.
convido a vir à frente, quem vai compartilhar os avisos, vai chegando à frente. Vamos trazer os avisos comunitários em nome da diretoria e em nome do presbitério. Leu? Boa noite a todos, em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. Os avisos são os seguintes. A oferta avulsa de hoje vai para o programa de acompanhamento de estudantes de teologia da ISLB. Quarta-feira, a gente tem ensaio do coral aqui na igreja às 19h30. Quem estiver tocado e quiser cantar, está convidado a fazer parte do nosso coral. Quarta-feira também temos a oase no salão da igreja. As senhoras que quiserem participar estão todas convidadas. Ensino confirmatório sábado às 9h30 da manhã. Então iniciou na semana passada, né, pastor? E agora todo sábado às 9h30 aqui na igreja. Próximo culto, sábado, dia 11. Temos alguns exemplares do Orando em Família, ainda devocionários. Se alguém não tem e quiser adquirir o seu, tem na secretaria, R$25. E sábado próximo inicia a escola dominical, culto infantil. Então as crianças estão todas convidadas com os pais. Seria isso os avisos. Obrigada. Obrigado, Cleo, pelos avisos. Seria isso então. Convido para cantarmos o próximo hino, de número 170. Vamos ver se eu acertei agora. 170. Como é que começa lá o 170? Meu irmão. Isso, então acertei dessa vez. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. E na pregação de hoje, nós vamos contar a história de alguém que foi falar com Jesus. E no 170. Você
vão chegando à frente. Em seguida, vou mencionar os dois textos de leitura. Quem puder ficar de pé, para estarmos de pé durante a leitura do Evangelho, dois textos do Evangelho de João. Evangelho de João, leituras que nos acompanham nesse final de semana em várias igrejas luteranas. O tema previsto para esse final de semana é Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1 a 17. João capítulo 3, versículo 1 a 17, a primeira leitura. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ok, obrigado. E a próxima leitura, ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 19. João, no capítulo 19, versículo 39 a 42, no segundo momento, onde aparece a pessoa do Nicodemos. João 19, versículo 39. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos, uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Ok, obrigado. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e à medida do seu coração e busca viver em obediência aos propósitos que Deus tem para com a sua vida. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que chega até nós, a leitura do Evangelho de João, relatando a visita que Nicodemos fez para te encontrar, Senhor Jesus. Também o amor e o cuidado de Nicodemos no momento do sepultamento também, o sepultamento de Jesus. Nós possamos aprender dessa história também para o teu convite para nós hoje,
nós venhamos a Te buscar, e podemos também Te buscar. Pedimos, oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Agora vamos cantar antes da mensagem deste culto, o hino que começa assim: Deus sempre me ama. Você já ouviu falar desse hino? Deus sempre me ama, o amor me chama. 581. 581. Se preparando para acolher a mensagem deste culto. Nicodemos, um dos grandes mestres do judaísmo, vai de noite, meio escondido, para conversar com Jesus. O que será que ele vai meio escondido para conversar com Jesus? O que vocês acham? E ele, sendo os principais mestres dos líderes religiosos judeus, e os mestres dos líderes religiosos judeus perseguiam a Jesus o tempo todo, queriam julgar Jesus, queriam condenar Jesus, queriam excluir Jesus da liderança crescente que Jesus tinha entre o povo, e não confiavam que Jesus era o enviado de Deus. Ele, Nicodemos, sendo um desses principais líderes, vai de noite conversar com Jesus, para que ninguém enxergue, ninguém possa dizer: olha, está lá indo conversar com o nosso inimigo lá religioso, aquele falso profeta chamado Jesus. Porque essa era a visão da maioria dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes do judaísmo tinham de Jesus. Vai de noite. E lá chegando começa esta conversa.
alguém bate na porta da tua casa de noite, assim, sem avisar, o que você pensa? Do nada assim, você olha pela janela, olha para o olho mágico, ué, o que essa pessoa quer lá fora? Por que nesse horário? Se alguém bate na tua porta de noite, sem avisar, de surpresa, o que você pensa? Não é do nada que uma pessoa vai visitar alguém de noite, mas naquela época, né? Não tinha nem iluminação pública, né? Alguma coisa aconteceu, a pessoa está inquieta, a pessoa está insegura, a pessoa está com algum problema, a pessoa está angustiada. E vai lá conversar com quem? Com alguém que ele sabe que é uma pessoa que está exercendo uma missão, um ministério junto ao povo, está chamando a atenção de muita gente, e os milagres que ele faz não é coisa comum. Curar o paralítico, curar o cego, que era uma doença incurável naquela época, em muitos casos até hoje ainda é, conforme a situação de cegueira. Aquele que multiplicou lá o vinho, da água, transformou da água por vinho lá na festa, casamento lá em Caná da Galileia, esse profeta que faz tantos milagres, curando cegos, mudos, surdos, paralíticos, faz tantos sinais, e diz o Nicodemos: pois é, eu vim até aqui porque eu estou ficando confuso com tudo isso que está acontecendo. E aí o Nicodemos reconhece, porque sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Isso para um judeu raiz, um judeu quase que ortodoxo, um judeu praticante, admitir isso, ele só pode admitir de noite, numa conversa particular na casa da outra pessoa. Assim como nós temos conversas que nós fazemos com pessoas, né, de plena confiança. Olha, gente, alguém para chegar naquela época no grau de liderança religiosa que chegou Nicodemos, não era pouca coisa. A criança com 6 anos de idade já estava decorando, 6 anos de idade, já estava decorando os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E aí tinha uma idade para completar a leitura e decorar 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 X anos para completar a leitura. Não é só leitura, os professores que estão aqui vão entender bem o que eu estou falando. Não era só fazer a leitura, era decorar, decoração, guardar no coração. E aí, quando terminava esta fase, não eram muitos que conseguiam decorar. Hoje a gente, como professor de ensino confirmatório, diz: ó, pessoal, agora vocês têm a tarefa de decorar os 10 mandamentos. Não falei em 5 livros, falei em 10 mandamentos. Aí tu pega no pé, diz: o pai e mãe pega no pé, faz ele estudar, larga esse celular, vai ler o catecismo, larga esse celular, vai ler a Bíblia, vai ler o livro dos confirmandos, para decorar os 10 mandamentos. Já é um parto, gurizada de 12 anos de idade, 11, 12. E aí aquela criança que chegou naquela fase lá do início da adolescência, os que se aplicaram e conseguiram decorar, iam para outra fase de estudo. Eles iam agora já para o ensino médio, ensino médio do judaísmo. E aí tinha X anos para ir desenvolvendo e aprendendo toda a Bíblia hebraica, aprendendo, interpretando e ouvindo ensinamentos, indo na sinagoga para aprender mais. E aí chegava numa certa idade, ele já estava assim no ensino médio do conhecimento da religião judaica. E lá pelas tantas, os poucos que sobravam, essa triagem era feita em cada período de idade, os poucos que sobravam, a gente poderia comparar é os caras que têm mestrado e doutorado em teologia judaica, mestrado e doutorado, para qualquer profissão,
Tem o ensino fundamental, depois o que vem? Vem o ensino médio, depois o que vem? Vem a faculdade, depois o que vem? Vem a pós-graduação, e depois da pós o que vem? Vem o mestrado. Eu só falei até aqui 5 etapas da formação. E aí vem outro grau chamado doutorado. E aí tem uns loucos que ainda vão para o pós-doutorado. Eu aguentei só até o mestrado. Então, antes de queimar todos os neurônios, eu parei por ali e já gastei toda a minha energia. Todos os neurônios. O Nicodemos é um daqueles caras, mestre do judaísmo, que estava lá no grau do mestrado dos mestres, os melhores. E esse cara, com toda essa bagagem de conhecimento teológico, e alguém que era líder diante dos demais judeus, esse cara vai lá meio escondidinho, de noite, vamos ver, o pastor já jantou, já estou indo dormir, né? O pessoal dormia cedo, né? Ficava no celular até 11 da noite. E o cara vai lá, então, discretamente, e aí começa a conversa com Jesus. Senhor, Tu és mestre, reconheço que Tu és mestre, e mais do que isso, ninguém pode fazer os milagres e sinais que Tu fazes se Deus não estiver contigo, se o poder de Deus não estiver contigo. E aí, em vez de Jesus falar sobre os milagres, sobre os sinais, Jesus muda completamente de assunto. Jesus vai papo reto com Nicodemos. Olha, Nicodemos, é o seguinte, vou te dizer o que é o mais importante. Em verdade te digo. Quando aparece essa expressão duplicada, em verdade te digo, é porque é algo muito importante que o Senhor Jesus quer ensinar. O que ele vai ensinar agora? O que ele vai dizer para esse cara aqui que tem mestrado em teologia judaica? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Você é mestre, você é professor, você é altamente graduado, mas ainda te falta uma coisa, te falta o mais importante. Se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Qual era a classe que tinha mais certeza de participação no reino de Deus? Eram os mestres da religião, eram os sacerdotes, eram os fariseus, líderes piedosos, eram os professores da lei, os professores da palavra de Deus no Antigo Testamento. E agora esta palavra aqui vem para desconcertar a lógica do Nicodemos. Nicodemos é o seguinte, cara, deixa eu te falar algo muito sério. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Qual é a reação do Nicodemos? A reação dele é algo assim que a gente lê hoje, né, até acha meio ridícula, mas o cara não tinha outra coisa para pensar naquela época, né? Qual é a reação dele? Respondeu ele: como pode acontecer isso? Como poderia suceder isso? Como pode um homem já velho assim como eu nascer de novo? Como poderia eu voltar para o ventre de minha mãe para nascer de novo? O cara não entendeu o que Jesus falou. Então, na lógica do Nicodemos, o nascer de novo seria algo impossível, o voltar para o ventre de sua mãe para nascer de novo. Jesus não está falando do nascimento do ventre de sua mãe, ele está falando do nascimento espiritual, tornar-se uma nova pessoa a partir do nascimento espiritual, voltar-se para Deus, experimentar o perdão dos seus pecados, começar uma vida nova com Cristo, sabendo que Cristo pagou por todos os nossos pecados naquela cruz,
E basta numa atitude de humildade e fé acolher o pagamento que Jesus já fez. Percebam vocês, Jesus continua dizendo, de novo, em verdade te digo isto, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não está falando do nascer do ventre, está falando do nascer da água e do Espírito. Por que da água? E por que do Espírito? O que simboliza a água e o que simboliza o Espírito? A água já aparece lá nos primeiros capítulos da Bíblia, como nos é dito lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Em muitas situações, nos relatos bíblicos, a água significa purificação, purificação do pecado. Deus purifica, Deus lava do pecado, Deus apaga o nosso pecado. E quando chega o ministério do profeta João Batista, o João Batista vai batizar nas águas. E as pessoas que querem acolher o perdão de Deus vão entrar nas águas lá do Rio Jordão, carregados pelo João Batista, e vão ser mergulhados e vão ser desafogados. O nascer da água simboliza o nascer para o perdão de todos os nossos pecados. Acolher, aceitar, esta é a simbologia do batismo. A palavra batismo significa ser afogado. O velho homem, o velho Adão, a velha Eva, e ser desafogado para uma vida nova com Cristo, o perdão, a salvação, o amor que Cristo nos oferece. Portanto, João Batista batizava nas águas. Agora chega Jesus e diz que não basta só ser batizado nas águas, porque a água é um símbolo. A água é um símbolo que determina o nascer pela fé, não é a quantidade da água, se é no Rio Jordão, se é com a canequinha ou se é com 3 pingos de água na cabeça na hora do batismo. A água é símbolo. O que marca o nosso batismo é a nossa fé, ou a fé dos que nos trouxeram para ser batizados e consagrados a Deus, consagrados a Jesus Cristo. Mas Jesus diz mais: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nascer espiritualmente é permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente e o nosso coração. E saibamos que não basta apenas, assim como Nicodemos, viver uma profunda religiosidade, sem saber o que é nascer pela fé em Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, que o próprio Deus enviou. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas. Todas as religiões estão cheias de pessoas religiosas. A pergunta é: quantos desses religiosos acolhem a mensagem da salvação em Jesus Cristo? Nasceram da água e do Espírito e permitiram que o Espírito Santo de Deus os convença do pecado, do juízo, até mesmo do inferno, e transforme o nosso coração e a nossa mente. Possamos, assim como diz o profeta Ezequiel, permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração de pedra, o nosso coração vaidoso, o nosso coração arrogante, o nosso coração que quer viver sem Deus, um novo coração, um coração que bate para servir e honrar o nome de Deus através da nossa existência. Esta palavra vale para todos nós, não vale só para o Nicodemos, porque Nicodemos era um cara que tinha um currículo perfeito, do ponto de vista da sua liderança religiosa e do seu conhecimento religioso, mas bastava para ele o principal: nascer de novo, nascer pela fé, nascer pelo Espírito Santo de Deus,
Eis que Jesus diz no versículo 6, ora, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também é o que é nascido do Espírito, do vento, do agir do Espírito Santo de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Ora, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo vós não aceitais o nosso testemunho. Jesus está pregando quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, e eles rejeitam a Ele como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, e haverão de crucificá-lo depois. Ora, se tratando das coisas terrenas, não me credes? Ele está vendo e enxergando o ministério impactante de Jesus. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Se nem as coisas da terra que você está enxergando, e está se admirando, e está apreciando sinais, os milagres, aqui na terra agora, se nem isso você compreende qual é o propósito disso, como é que vai compreender o propósito das coisas celestiais? Às vezes eu me admiro com pessoas assim que têm uma grande admiração com relação à criação de Deus. Já conheci várias pessoas assim. Aí elas vão passear lá na praia, no mar, né? Olha aquela imensidão de mar, ai que bonito, que lindo, né? Como é linda a natureza. Aí vem o pôr do sol, vocês podem receber foto de pôr do sol, né? Tem gente que gosta muito de fazer foto do pôr do sol, e é lindo mesmo. Inclusive essa região aqui, entre as que eu morei, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é uma das regiões mais lindas de pôr do sol, essa região aqui. Até pela altitude que fica aqui, a nossa região de Mafra. E as pessoas admiram o sol, e admiram as estrelas, e as pessoas admiram os planetas, e vão lá para o observatório para ver lá para onde é que vai esse planeta, aquela estrela, e se admiram com o universo, e se esquecem de admirar quem criou tudo isso, o Criador. Aí inventaram uma palavra para neutralizar a glória do Criador, inventaram uma palavra chamada natureza. Isso é a natureza, aquilo é a natureza, os animais é a natureza, o mundo macrocósmico é a natureza, o mundo microcósmico lá no laboratório é a natureza. Não tem nada a ver com natureza, é criação de Deus tudo isso. A natureza não cria natureza. Um dos maiores cientistas da história da humanidade disse: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas para que uma coisa seja transformada, alguém tem que ter criado a primeira coisa. Não é que ela transformar do nada, do zero. A mesma coisa que o Zaqueu está admirado, os milagres de Jesus, está curando os doentes, está fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas ele não está entendendo ainda que ele é o Criador ao lado de Deus e do Espírito Santo. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, uma conversa entre o Deus da Trindade, e Deus conversa com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e um diz para o outro: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E diz lá no Evangelho de João que Jesus estava com Deus o Pai desde a criação do mundo. E diz ali que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Ou você crê ou você não crê que Deus é o Criador do universo, que Jesus veio para ser o nosso Salvador e que o Espírito Santo de Deus tem que estar conosco todos os dias até o final dos tempos. E para tentar fazer onde podemos enxergar, compreender e crer, aí vem esta frase aqui, que é o resumo do Evangelho. Disse Jesus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
corpo gerado pelo próprio Deus, unicamente pelo poder de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação, a participação no reino de Deus, a salvação aqui e agora, para viver o nascimento da água e do Espírito, a vida nova com Cristo. Mas mais do que isso, para a participação na vida eterna com Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus veio para ser o nosso Salvador e não para ser o nosso julgador. Então, quando nós vamos caminhando semana após semana, acompanhando a quaresma de Jesus, os 40 dias antes da morte de Jesus na cruz, os 40 dias antes da celebração da Páscoa, da ressurreição de Jesus, nesta caminhada, nós vamos percebendo que algumas pessoas tiveram um encontro transformador com Jesus. Aí, dali para frente, desaparece a figura do Nicodemos e vai reaparecer esta figura em outro momento crucial. Em outro momento crucial da jornada de Jesus, eis que aparece de novo o nome do Nicodemos. Aparece quando Jesus está para ser condenado e o Nicodemos, um dos principais líderes, alerta lá os seus colegas, líderes do judaísmo: nós não podemos condenar uma pessoa sem primeiro ouvir a ela ter o direito da sua defesa. Nicodemos que fala isso para os seus pares. E o último momento onde aparece o nome do Nicodemos é justamente no momento em que o corpo de Jesus será levado para o túmulo, aqui em João capítulo 19, a segunda leitura desse culto. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos para que liberasse o corpo de Jesus, o corpo agora morto de Jesus, e que pudesse levá-lo para o sepultamento, o corpo morto de Jesus. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e junto com José de Arimateia foi também Nicodemos, para cuidar do corpo morto de Jesus. Lá estava o Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E Nicodemos foi, levando cerca de 100 libras, dinheiro do bolso dele, gastando 100 libras para comprar os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com aromas, com perfumes, como era o costume dos judeus, como era o uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado, havia próximo um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, que não fora ocupado. Naquele túmulo novo, um deles cedeu. Alguém vai ter um túmulo novo, para comprar um túmulo tem que ter dinheiro. Não foi enterrado lá, como é que se diz lá, na gaveta dos indigentes lá. E diz o texto bíblico, ali, pois, foi sepultado Jesus, colocado dentro. O túmulo, na verdade, era uma pequena caverna onde colocava o corpo da pessoa já em vida. Como é que se diz, já com os perfumes, com os aromas. E assim estava lá o Nicodemos, junto com José de Arimateia, cuidando do sepultamento de Jesus. Agora ele não está mais com medo de ser perseguido, de ser julgado, de ser condenado pelos seus irmãos judeus. Ele está tendo a coragem de ir lá ajudar a pagar e providenciar um sepultamento digno para Jesus. Irmãos e irmãs, eu não sei como é que está a tua situação pessoal, quais são as tuas inquietações. Hoje falamos das inquietações do Nicodemos. O que está agitando o teu coração? O
que está angustiando a tua alma, o que te leva de noite a ficar remoendo, que é isso, que é aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, uma preocupação com pessoas da tua família, teus filhos, teus netos, os avós, pessoa que está doente, as incertezas do dia a dia, como vou encaminhar tal situação, como vou encaminhar tal decisão. Eu sei de uma coisa, o Nicodemos, em suas inquietações, foi visitar Jesus. E Jesus falou da salvação. E Jesus apresentou a salvação para Nicodemos. O único caminho de salvação é crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu e entregou o seu Filho unigênito na cruz, para o perdão dos teus e dos meus pecados, para a tua e a minha salvação aqui nesta vida, e para a tua e a minha participação futura no reino de Deus. Conversa com Jesus com mais frequência, seja à noite, seja de dia, no horário que for mais favorável. Quando nós cantamos aqui, meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos acolher, Ele quer nos receber, que nós possamos, de maneira confiante, buscar a presença de Jesus e pedir que Ele nos revele mais uma vez o seu amor e o seu cuidado, que nos dê sabedoria e discernimento para os rumos da nossa vida, para as prioridades da nossa vida. Deus te abençoe. Esse tempo de Quaresma, vou deixar o mesmo desafio da semana passada. Qual foi o desafio da semana passada? Alguém lembra o tema de casa? Esse tempo de Quaresma? A leitura do quê? A leitura do Evangelho de Mateus. Quem já começou a ler o Evangelho de Mateus? Olha, vou sair mais contente desse culto. Amigo, amiga, tome como propósito, leia um capítulo por dia agora nesse tempo de Quaresma. Fim de semana pode ler 2 capítulos, tem mais tempo. O brasileiro gasta 3 horas e meia por dia no celular e na internet, as suas horas vagas, 3 horas e meia por dia, a média dos brasileiros. É o segundo país do mundo que mais gasta tempo nas redes sociais, é o brasileiro, a brasileira. Você não consegue tirar 10, 15 minutos para aprender mais na palavra de Deus, o propósito de Deus para a tua vida? Ou isso não é importante para ti? Por que nós ficamos aqui divulgando todo o culto orando em família? Que tem o Castelo Forte, tem orando em família. Tenha um livro de meditação na tua casa, te ajuda a compreender melhor a palavra de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Agora, se você não tira tempo para isso, então você não está tendo nem a dignidade do Nicodemos. O cara sendo mestre, foi lá se aconselhar com Jesus. Ora, se o Nicodemos, sendo mestre em teologia, precisava se aconselhar com Jesus, será que você não precisa? Eu preciso. Sempre de novo, sou desafiado a buscar a palavra de Deus no momento de oração e aprender sempre demais, também lendo, estudando, acompanhando também mensagens de outros professores, outros teólogos, outros pastores, porque nenhum de nós sabe tudo. Se o idoso Nicodemos tinha muita coisa para aprender, o que dirá dos jovens, né? Eu sou do time do Nicodemos, dos idosos, eles estão aprendendo. Deus te abençoe. Não deixe passar em branco esse tempo de Quaresma, sem você se dedicar com mais profundidade à leitura dos Evangelhos, o desafio do Evangelho de Mateus. Ok? Amém. Vamos preparar para o momento da Santa Ceia, sempre no primeiro sábado de cada mês. Nós temos a celebração da Santa Ceia, da Eucaristia. Queremos nos preparar também, nos colocando com humildade na presença de Deus. Deus e Pai, obrigado, Jesus, porque Tu, Jesus, amou a nós, a humanidade, de tal maneira que Tu entregou a Tua vida, Teu corpo, Teu sangue naquela cruz no Calvário. Tu sofreu injustiça, Jesus, sendo condenado injustamente.
Tu viu o povo clamar pela liberdade de um bandido, de um ladrão, e aquele povo gritar: crucificam. Tu foi humilhado, Jesus, por aqueles soldados, foi espancado, foi martirizado naquela cruz, e tudo tu fizeste, entregaste o teu sofrimento, a tua paixão, a tua dor, para trazer o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Temos um coração grato, Senhor, muito grato, pelo grande amor que tu tens para conosco. É a pessoa que mais nos ama, e às vezes nós não percebemos. É assim, Senhor, que nas noites difíceis da nossa vida, nas angústias que se abatem sobre a nossa alma, nós possamos, Senhor, acolher a tua visita, a visita do teu Espírito Santo, o Consolador, que conhece a nossa mente, o nosso coração. Possamos receber a tua visita, Senhor, que nos traz a paz, o perdão, a salvação, a alegria que só tu nos podes dar. Assim oramos, Senhor, assim pedimos, que aceitemos o teu convite agora, Jesus, para vir na Santa Ceia. Convida cada um de nós, dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Possamos agora vir na Santa Ceia, crendo, Jesus, que tu perdoa os nossos pecados. Tu já pagou por eles lá na cruz. Que aceitemos este pagamento numa atitude de fé e numa atitude de humildade. É o que nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém. Vamos ter o momento da instituição da Santa Ceia e em seguida a distribuição da Santa Ceia. Lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído por um dos seus mais próximos amigos e discípulos, o Judas, naquela noite em que foi traído, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado o pão, Jesus entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Vamos ter um minuto de silêncio, de cada um de nós em silêncio, de pensamento. Conversa com Deus, pede perdão dos pecados e acolhe o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse minuto de oração pessoal, silenciosa, de cada um conversa com Deus. Senhor, chegamos na Tua presença de mãos vazias, mas com o coração humilde, confessando que precisamos do Teu perdão, Senhor. Nós também temos pecado em palavras e atitudes, e atitudes de desamor dentro da nossa própria família, às vezes palavras de desamor, às vezes atitudes de indiferença, dentro do próprio casamento, a relação entre pais e filhos, o cuidado para com os idosos. O Senhor sabes também das vezes em que nós também fomos arrogantes no relacionamento com nossos colegas de trabalho. Sabe, Jesus, da carga que temos sobre nós, Senhor, a cada dia, no trabalho, no relacionamento com pessoas, na luta do dia a dia. Queremos colocar tudo aos pés da Tua cruz, Senhor Jesus, atendendo o Teu convite. É Tu quem nos convida.
Vinde até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Dá-nos do teu descanso, Senhor, dá-nos da tua paz, do teu perdão, da tua salvação. Que teu Espírito Santo renove a nossa fé, a nossa alegria, a nossa gratidão, nosso ânimo em te servir e ser instrumento de bênção na vida das pessoas que nos rodeiam. Assim oramos, assim pedimos e assim acolhemos, em o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido a equipe para vir aqui à frente, os colaboradores na distribuição da Santa Ceia, estão chegando aqui à frente, a equipe que vai nos ajudar aí na distribuição da Santa Ceia. Veridiana, qual foi o hino ali? O seguinte. Vamos cantar o hino 36, nos preparando para a Santa Ceia, cantamos o hino 36. Está sendo como a nossa oração da Santa Ceia. 36. Eu te causei, Senhor, se abriu exceto fraco tropeçou, sem teus caminhos. Perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão. Perdão, Senhor, se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor. Perdão, Senhor, escuta, Deus, a minha oração, e vem livrar-me de certezas mil, transforma minha vida em ti. Convido a participar da Santa Ceia, cada uma de vocês. Espírito Santo de Deus tocou no teu coração. Você crê e acolhe que Cristo morreu para perdoar os teus pecados. Então seja bem-vindo à Santa Ceia. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Vamos começar com o pessoal que está mais desse lado aqui, depois a turma do meio, depois a terceira turma, só para organizar um pouco aqui ao redor do altar, os grupos que vão participar da Santa Ceia. Se sobrar espaço, a próxima turma depois pode chegando. Para espaço, né? Depois que o pessoal montou o grupo aqui na frente, ok? Então chegamos, sejam bem-vindos. Pode chegar mais gente aqui, o pessoal do lado também pode chegar. Vai dar espaço aqui para mais gente aqui na frente. Vamos começar essa forma aqui no volta.
espantes, porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém. Ide na paz do Senhor. Amém. Próximo grupo pode se chegar à frente. A outra turma que ainda veio. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia em nosso favor dura para sempre. Amém. Como o último hino do nosso culto, vamos cantar o hino de gratidão a Deus, hino de número 477. Hino 477, obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Quando cantamos este hino, vamos ter momentos de trazer a nossa oferta diante do altar, como orienta a palavra de Deus, trazer a nossa oferta diante do altar, em gratidão a Deus, e também um compromisso para a comissão da nossa igreja. Obrigado, Pai Celeste, 477. Por isso podemos trazer a nossa oferta diante do altar. Se alguém tem dificuldade de subir os degraus aqui, pode entregar aqui mais próximo do banco da frente. Deus e Pai, nós queremos, Senhor, agradecer pela Tua bênção, pelo semear da Tua palavra de amor, perdão e salvação, por aquilo que aprendemos de maneira mais aprofundada sobre a vida e a vocação e chamado de Nicodemos, para ser discípulo de Jesus, para acolher a salvação. Assim queremos nós também, Senhor, usar da liberdade de conversar contigo, de buscar a direção da Tua palavra e o consolo do Teu Espírito Santo. Assim queremos interceder e orar pelas nossas famílias, Senhor. Abençoa, protege e conduza cada um dos nossos amados do lado onde eles estão. Esteja bem perto deles, os Teus anjos ao redor deles, abençoando, os protegendo, os conduzindo nos Teus caminhos. Também abençoa a saúde de cada um de nós, também dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos na fé. Abençoe o trabalho do dia a dia.
sustento, trabalho, profissão de cada um, Senhor, que seja abençoada por Ti também. E assim também queremos pedir pelas pessoas que estão adoentadas, nas casas, nos hospitais, nas clínicas, as pessoas que estão também sendo acompanhadas por cuidadores dos lares idosos, Senhor, e assim que eles estejam também guardados por Ti. E tudo mais, Senhor, nós colocamos debaixo da oração dos Teus filhos e filhas amados, também intercedendo pela nossa nação, pelo nosso país, e orando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, o teu trabalho, a tua missão de vida também profissional. Que Deus abençoe e nos conduza também neste domingo, nesta nova semana que começa amanhã. Que Deus esteja abençoando e protegendo todos os nossos amados onde eles estão. Assim pedimos Deus para abençoar a nossa nação. Que tenhamos governos mais justos, mais íntegros, para que venham abençoar esse país com as suas decisões. Que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos. Uma abençoada nova semana que começa amanhã. Amém. Obrigado, Verdiano, pela produção dos cânticos.